Bom, agora vamos iniciar. Novamente, Pai do Senhor a todos. Nós vamos dar seguimento à aula, irmãos. Embora nós sabíamos que seria difícil o retorno, né? Mesmo porque há esse problema da pandemia, muitos realmente estão com medo, né? Enfim, a Bíblia diz que também a fé não é de todos. E nós vamos trabalhar dando seguimento, mesmo porque está sendo gravado. Então, eu cumprimento também a todos que estão em casa, que estão assistindo, que irão assistir, né? Com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar seguimento aqui, igreja, com a lição de número 2, que vai tratar do despertamento espiritual, um milagre. Nós vamos abranger essa lição, esse tema, né? Entender qual a finalidade e a necessidade desse despertamento espiritual. Mas antes disso, vamos ficar em pé, vamos orar? Vamos orar pelo presidente também, que está com Covid. Presidente também. Glorioso e eterno Deus, Pai bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te damos graças a Deus nesta manhã gloriosa, em que o Senhor nos concede mais uma oportunidade para estarmos aqui, ó Deus, meditando em Tua santa e gloriosa palavra. Pai bendito, enquanto nós falarmos, uma outra voz se faça ouvir, a voz do Teu Espírito Santo ministrando em cada coração. Pai bendito, abençoa Teus filhos nesta manhã, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, igreja, o texto áureo desta lição diz assim: "E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé." Romanos 13, 11. E a verdade prática diz assim: o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Na leitura bíblica em classe, eu gostaria de ler apenas 3 versículos aqui com a igreja, para não tomar muito tempo da lição, porque já está até começando tarde. O verso 1 diz assim: "No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo..." Quem pode ler o verso 2? "Assim disse Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá." E agora o verso 5. Então se levantaram os chefes do país de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Amém. Somente esses 3 versículos como uma base, né, para nós meditarmos nesta lição. Se nós observarmos o texto áureo da lição, Paulo ele vai fazer uma comparação desse texto com o sono físico. Paulo vai usar uma metáfora para falar a respeito do sono físico. Ele diz que, conhecendo o tempo, que já é hora de
despertarmos do sono. Ele vai usar uma metáfora. Jesus também usou uma figura de linguagem para falar acerca da morte de Lázaro. Ele disse: Lázaro, nosso amigo, está morto. Aliás, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Então, observe que Jesus também usou uma figura de linguagem para falar acerca da morte. É uma figura de linguagem chamada eufemismo, que visa suavizar o impacto da notícia da morte. Paulo, ele vai usar uma metáfora, que é uma comparação. Né? Ele vai usar o quê? O sono. O que é o sono? Sono é o completo adormecimento dos sentidos. Ou seja, quais são os nossos sentidos? Audição, visão, olfato, paladar e tato. Quando esses sentidos eles são desligados, ocorre o quê? Sono. Nós dormimos. Um exemplo, por exemplo, suponhamos que alguém esteja dormindo. A irmã Nilza, o irmão Paulo está dormindo. O irmão Paulo está dormindo. Vou dar um exemplo. A irmã Nilza está acordada. O irmão Paulo dormindo num sono profundo. De repente, a irmã Nilza, ela percebe uma cobra entrando no quarto. Uma serpente entrando no quarto. Se a irmã Nilza não percebe, a serpente vai picar os dois, vai fazer um estrago. Por quê? Porque o irmão Paulo está dormindo e está com os sentidos desligados. Ele não vê, não escuta, não toca, não sente cheiro, gosto. Ele não vai perceber o perigo iminente da serpente que entrou no quarto. E o que ocorre com a irmã Nilza? Ela vai despertá-lo do sono. Para quê? Para que, ao despertar do sono, produza o quê? Resultado. E ao produzir resultado, qual é o resultado? O irmão Paulo vai tentar eliminar a cobra, a serpente. Correto? Então veja que o irmão Paulo, dormindo, não percebeu nada. Precisou da irmã Nilza despertá-lo do sono físico para que ele eliminasse a serpente. Então, nós ouvimos também aqui a questão de despertar. O que é despertar? É sair da dormência, é acordar, é sair do sono, né? Por exemplo, nós ouvimos falar de alguns ditados que dizem assim: você está dormindo no ponto. Já ouviram falar isso? É uma figura de linguagem. Outros dizem: acorda para a vida. Também é uma figura de linguagem. E todas, em ambos os casos, precisam o quê? Do despertamento. Né? Isto fala de despertar, acordar para a vida, de fato. Começar a fazer alguma coisa produtiva. Mas quando nós falamos do despertamento espiritual, ele é muito mais profundo. Ele é muito mais sério. Por quê? Porque dormir espiritualmente é deixar de dar atenção devida às coisas de Deus. Se nós olharmos a leitura da Santa Ceia, Paulo vai dizer: por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Ou seja, o culto está ocorrendo e a pessoa não está nem percebendo o que está acontecendo. Então, despertar é trazer de volta, é voltar ao princípio de quando você estava acordado. E quando se fala de despertamento espiritual, é voltar ao primeiro amor. É voltar
ao início da nossa fé. Porque muitas das vezes, quando o convertido, o novo convertido, ele está ágil, ele está ativo, ele faz um monte de coisas dentro da igreja. Ele vai em ar livre, ele vai em escola dominical, ele não falta um culto à noite. Mas, ao passar do tempo, ele começa a dormir. Começa a dormir e, de repente, ele vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando. Ele dormiu espiritualmente. E é preciso que alguém o desperte para que ele volte ao primeiro amor. Mas o título da revista, ela vai dizer que o despertamento espiritual, um milagre. E por que um milagre? Porque esse despertamento não é produzido por vontade humana. Não é produzido por vontade humana. Ele é produzido por Deus. Leia Ezequiel, capítulo 2, e o verso 1, se não me falha a memória. Ezequiel, capítulo 2, verso 1. Quem achar aí pode ir encontrando, que às vezes Ezequiel some aqui, viu, irmão? Ezequiel. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E disse, filho do homem, põe-te em pé. Qual é a ideia de conotação aqui? Que Ezequiel não estava dando a devida atenção. Há quem interprete literal, que ele estava agachado ou abaixado. Mas o fato é que, o que eu quero falar para os irmãos, é que o comando aqui partiu de Deus. Ao instruir Ezequiel, Deus chama Ezequiel, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E olha o verso 2, então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Então observe que parte de Deus. O despertamento não é produzido por homens. O despertamento é produzido por Deus. Há quem pense que despertamento ele é produzido por um hino, ele é produzido por uma pregação, ele é produzido por uma festividade, ele é produzido porque um pregador de fora, de renome, veio pregar. Não, irmão, isso não é despertamento. Por que não é despertamento? Porque tudo ocorre no decorrer do culto, mas no dia seguinte as pessoas nem lembram mais o que foi pregado, o que foi falado. Não. Então isto não é despertamento. O despertamento vai produzir um novo relacionamento do homem com Deus. Vai trazer à tona a espiritualidade do homem e o seu relacionamento com Deus. Então, tanto o avivamento quanto o despertamento, ele acontece para quê? Para cumprir a vontade soberana de Deus e atingir os seus propósitos. Deus, ele tem planos e tem propósitos para a nossa vida. Mas ele precisa do quê? Uma interação nossa. Para isto, ele produz o despertamento. O Salmo 115, o verso 3, vai dizer, mas o nosso Deus está no céu e faz tudo aquilo que lhe apraz. Ou seja, tudo aquilo que lhe dá vontade de fazer, que ele precisa fazer. Tudo apraz, e o tudo, eu sempre digo aqui na língua portuguesa, ele inclui tudo e não exclui nada. Correto? Então a vontade de Deus não está condicionada a nenhuma situação além de si mesma. Para quê? Para que ele atinja os seus propósitos, as suas finalidades. Se nós entrarmos no Novo Testamento, nós vamos ver o primeiro despertamento dos crentes
quando Deus despertou a igreja para ir orar. E eles, em grande quantidade, se dirigiram ao cenáculo para orar. No dia de Pentecoste, no 50º dia após a Páscoa. E lá vão eles despertados para orar. E quando eles estão ali orando, uma quantidade enorme de crentes ali despertados para a oração, Deus utiliza o propósito daquele despertamento da oração para quê? Para enviar o batismo no Espírito Santo. Então observe que o batismo no Espírito Santo ocorre após o despertamento dos crentes para orar. Quando é que Pedro saiu da prisão? Quando a igreja se pôs a orar. Então observe que há uma interação. Deus desperta, o crente obedece, ora, busca a presença de Deus e Deus efetua o seu propósito. Correto? E deste despertamento ali do cenáculo, nós vamos ver o resultado. Qual foi o resultado? O Pedro que nós conhecíamos, aquele Pedro tímido, aquele Pedro medroso que andava ali com Jesus, aquele Pedro que negou a Jesus 3 vezes, agora ele se transforma num Pedro revestido de poder e autoridade. A primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se convertem. A segunda pregação de Pedro, 5.000 almas se convertem. E quando alguém chega para Pedro e diz, Pedro, para, eles vão te matar, eles estão ameaçando quem prega o Evangelho. Pedro agora diz, importa muito mais obedecer a Deus do que os homens. Olha que Pedro modificado. Por que nós estamos aqui nesta manhã? Nós estamos, de certa forma, encarando um desafio. Porque nós poderíamos também estar em casa, afinal de contas, há uma pandemia, há um vírus, há tantos problemas ocorrendo. Mas nós estamos aqui. Por quê? Porque nós cremos no poder de Deus. Não que os outros não creiam, mas nós estamos aqui, fisicamente, crendo que o Senhor é poderoso para também nos livrar deste mal, para nos proteger deste mal e nos dar força para seguirmos na propagação do Evangelho, na adoração, no culto e no louvor. Pois bem, o tópico 1 da revista, ele vai... primeiro, nós já lemos a leitura, ele vai tratar do despertamento espiritual que emana, isto é, que vem do próprio Deus. Observe que no início da lição diz assim, no primeiro ano de Ciro. Primeiro ano de Ciro. Quando eu olho aqui, a primeira coisa que eu percebo no início desta frase é o tempo de Deus. É um tempo que não pertence a mim. É um tempo que não pertencia a Ciro. Era o tempo de Deus. No primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Está em Esdras, capítulo 1, verso 1. Aqui, irmão, deixa eu corrigir a revista está Espírito de Ciro com E maiúsculo. Está errado, viu? Porque é o Espírito de Ciro, não é o Espírito Santo. Se os irmãos abrirem Esdras, capítulo 1, verso 1, vão verificar que ali está Espírito com E minúsculo, porque é o Espírito de Ciro, não o Espírito Santo. E qual foi a finalidade para que Deus agora desperta Ciro? Foi para cumprir a sua palavra. E é interessante que Deus usou um rei ímpio, Nabucodonosor, para levar o povo judeu ao cativeiro.
Agora ele vai usar um outro rei ímpio para trazer o povo de volta do cativeiro. Aqui diz que é para cumprir a sua palavra. Que palavra foi essa? Palavra que Jeremias, ele fala no capítulo 30, verso 3, acerca do retorno dos judeus. Jeremias havia profetizado que o tempo de cativeiro dele seria 70 anos. Agora, Jeremias, ele está profetizando aqui. Quem achar aí, irmão, pode ler para mim, para a gente acompanhar aqui. Jeremias capítulo 30, verso 3, que vai tratar do retorno dos judeus. Alguém achou aí, Jeremias 30, verso 3? Pode ler. Porque eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei tornar o cativeiro do meu povo, Israel e Judá, diz o Senhor, e torná-los-ei a trazer a terra que dei a seus pais e a possuirão. Amém? Então Jeremias profetizou que o povo retornaria do cativeiro. E agora Deus vai usar Ciro, um rei ímpio, para trazer novamente o povo do cativeiro. Em Filipenses, no capítulo 2, verso 13, a Bíblia diz que Deus opera o querer e o efetuar. Então, o querer e o efetuar. Então, observe que isto é bíblico e faz parte da palavra de Deus. É interessante que Deus ele utiliza alguns mecanismos para o despertamento. Quais são eles? Palavra, está em Atos 1:8. Sonhos, Atos 16:6. Visões, está no Salmo 89:9. Ele usa a natureza, está no Salmo 19:1, e usa as Escrituras. Então, irmãos que estão assistindo, irmãs que estão aqui, não há desculpa para o homem não observar o despertamento que o Senhor produz. Então ele vai falar de várias maneiras. Ele está falando agora pela palavra, ele fala por sonhos, por visões, pela natureza e pelas Escrituras, pela Bíblia. Não há então como nós não entendermos e negligenciarmos a maneira como Deus desperta. O espiritual, ele é um retorno à vontade de Deus. Despertamento é um retorno à vontade de Deus. Mas, então, como definir a vontade de Deus? Porque a vontade é desejo. Eu tenho desejo de alguma coisa, alguma vontade, por que ele fica no desejo, fica na vontade? Porque eu não posso efetuá-lo de imediato. Às vezes é futurístico, eu desejo uma casa, eu desejo não sei o quê. Mas e para Deus? Por que vontade de Deus? Se Gabriel diz para Maria, haveria alguma coisa impossível para Deus? Se Deus quiser que esse banco fique preto, em 1 minuto o banco fica preto. Então, é muito complicado definir a vontade de Deus, porque a vontade está ligada a desejo, e Deus não tem um desejo impossível. Então, a vontade de Deus está ligada ao quê? À sua natureza santa, aos seus propósitos, aos seus atributos. O que ocorre é que Deus desperta as pessoas, o ser humano, para interagir com Ele, para que ocorra os seus propósitos. Deus ele vai utilizar, no caso hoje, a igreja, os crentes, os obedientes, os salvos, para interagir com Ele, a fim de que os seus propósitos venham se concretizar. Então Deus interage, ok?
no caso de Ciro, qual era o propósito? Libertar o povo do cativeiro, trazer de volta o povo do cativeiro, voltar para Jerusalém, restaurar os muros de Jerusalém, restaurar o culto, restaurar o templo. Esse era o propósito. E nós vamos ver aqui no tópico 2, no subtópico 2, ele vai falar das finalidades do despertamento. No início do tópico 2 diz assim: a restauração nacional de Israel, Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Foi o que ele fez com Ciro. Ele tinha um propósito de cumprir a sua profecia, de trazer os judeus de volta para as suas terras, para Jerusalém. Então, ele vai usar agora Ciro para cumprir este propósito. E Ciro, ele vai fazer um edito, isto é, vai dar uma autorização para que os judeus retornem a Jerusalém e restaurem o templo, restaurem a cidade, restaurem o culto. E hoje, quais são os propósitos do Senhor? Os propósitos do Senhor hoje não mudaram. O propósito do Senhor hoje é restaurar o maior número de pessoas, salvar o maior número de pessoas. Por quê? Porque Ele sabe que, ao soar da trombeta, quando os crentes desaparecerem, subirem, forem arrebatados, uma grande parcela da multidão vai sofrer com a grande tribulação e com o império do anticristo. E Deus, a Bíblia diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio, antes Ele deseja que todos se salvem. Mas para que isto ocorra, é necessário que a igreja seja despertada do sono espiritual. Para quê? Para que transmita esta verdade ao mundo, para que o maior número de pessoas se salvem. Moody, o grande evangelista Moody, um avivalista, ele foi conhecido como o despovoador do inferno. Por quê? Porque ele buscava levar o maior número de pessoas para o céu, tirar do caminho do inferno e levar para o céu. Então, o tema dessa revista, ela é atualíssima para os dias de hoje. Porque nós temos que também ser despertado. Deus, Ele quer tirar o crente do vale de sombra, de ossos secos, e torná-los espíritos vivificantes. Este é o teor desta mensagem. E nós vamos verificar como isto funciona. Todos os despertamentos, irmãos, eles surgiram de crises. Quando a humanidade ela passava por crises, Deus desperta grupos ou pessoas ou alguém em particular para que seja o seu arauto e tire o homem da crise. Porque o homem, quando ele entra numa crise como a qual nós estamos vivendo, ele pensa em todas as saídas, menos em Deus. Se nós olharmos a mídia de forma em geral, todos os cientistas procuram o quê? A vacina. Procuram o quê? Remédios. As autoridades falam o quê? De isolamento para combater o vírus. Mas eu não vi nenhuma autoridade falar de Deus. Eu não vi nenhuma autoridade procurar Deus. E Deus permite que uma situação dessa ocorra justamente para que, ao menos, os crentes se voltem para Deus, se voltem para a palavra, porque Ele é o único que pode eliminar este vírus e restaurar novamente a sociedade. Mas não é o que nós estamos vendo. Abra comigo Isaías 44:3.
Livro de Isaías, capítulo 44, verso 3. Veja uma forma de despertamento. Isaías 44, verso 3. Deixa eu ler para ganhar tempo. Porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Deus prometia aqui um despertamento espiritual do povo. Mas sabe quando isso foi se cumprir? Em Atos, no capítulo 2. Então, observe que, em vários momentos, Deus vai utilizar a crise existencial para despertar a igreja. Quando é que a igreja começou a orar? Quando começou a perseguição. Se nós olharmos recentemente, um despertamento que houve recentemente, no século XVIII, na Inglaterra, por volta do ano de 1730, mais ou menos, a Inglaterra, ela estava se tornando um país ateu. Não havia mais um evangelismo, não havia mais igrejas. Os pastores, eles davam uma mensagem morta de cima do púlpito, depois eles saíam e iam para jogatina, para bebedeira. Os crentes, eles compareciam na igreja como se viesse num auditório. O ateísmo estava dominando a Inglaterra e a Europa. E alguém disse que em 10 anos a Inglaterra estaria totalmente convertida num país ateu. E aí o que aconteceu? Deus despertou um grupo de jovens universitários da Universidade de Oxford, da Inglaterra, para orar. Esses jovens, eles foram despertados para orar. E dentre eles, um jovem chamado John Wesley. E às 3 horas da madrugada do dia 31 de dezembro de 1736, eles começaram a orar. E ocorreu com eles o mesmo que ocorreu lá no cenáculo, em Atos 2. Eles foram tomados pelo Espírito Santo. Porque eles começaram a confessar os seus pecados, eles começaram a orar, começaram a buscar a presença de Deus, começaram a se humilhar, e eles foram impactados pelo poder de Deus. E dali por diante, mais de 100.000 almas se converteram, e a Inglaterra tornou-se um dos maiores países avivalistas da Europa, transmitindo o Evangelho por toda a Europa. Ora, isto prova que Deus, ele continua ainda atuando no planeta. Mas como que Deus vai atuar se nós não despertamos do nosso sono espiritual? A leitura mais lida, mais falada é 2 Crônicas 7,14. O que é que Deus fala em Crônicas 7,14? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, quem é que se chama pelo nome de Deus hoje? São os crentes. Nós fomos apelidados desde Atos dos Apóstolos de cristão, porque nós somos seguidores de Cristo. E Deus fala em 2 Crônicas, se o meu povo que se chama pelo meu nome, isto é, os cristãos, os crentes, começa por nós, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter, Deus fala, eu ouvirei dos céus. E ele diz, desde agora, que hora é essa? O momento que nós despertamos para orar. Estão abertos os meus olhos e os meus ouvidos à oração deste lugar. Então observe que Deus, ele dá o remédio para o despertamento. Nós não ficamos isolados, mas o que Deus quer? A cooperação dos crentes. Os crentes, orando, buscando a presença do Senhor.
Então, qual a finalidade do despertamento? Que o povo se volte para Deus. Desperta entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Nesse caso, em questão da revista, era o despertamento do povo de Israel, para que eles se voltassem para Deus, a fim que Deus os levasse de volta para Jerusalém. E para isso Deus trabalhou na vida do rei Ciro. Isaías, ele vai profetizar 180 anos visto ocorrer o plano de Deus exarado, isto é, para trabalhar na vida do rei Ciro. Isaías capítulo 44, verso 28. 44, verso 28. Olha o que Deus vai falar 180 anos antes que isso ocorresse. Deixa eu ler aqui para ganhar tempo. 44, verso 28. Quem diz de Ciro é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Dizendo, cumprirá tudo o que me apraz. Dizendo também a Jerusalém, se edificada, e ao templo, funda-te. Olha o que Deus está falando. Ele vai trazer Ciro para edificar Jerusalém através de um edito e para autorizar a construção do templo. Isto 180 anos. Como é que nós podemos entender a mente do Senhor? Deus usa até o ímpio para os seus propósitos. Por que isso? Porque o próprio povo, vamos dizer, os crentes da época, não dava a atenção devida aos propósitos de Deus. Então Deus vai trabalhar utilizando um rei ímpio. Como eu disse, ele usou um rei ímpio para promover o cativeiro e arrastá-los para a Babilônia, e promover um outro para tirá-los da Babilônia e levar para Jerusalém. Então Ciro foi o agente utilizado, despertado, para tirar o povo do cativeiro. Deus, ele fala do trono dele aqui em Isaías, e é interessante que se nós olharmos lá em Apocalipse, no capítulo 4, verso 9, Deus continua no seu trono. Está lá, esperando que nós nos despertemos. Por quê? Porque ele tem um controle sobre todas as coisas. Ele tem um controle sobre todas as coisas. Então, nós vamos ler agora a restauração espiritual de Israel. Ainda no subtópico 2, que fala das finalidades do despertamento, no item 2 vai falar a restauração espiritual de Israel. Começa assim a leitura. Deus quer usar o homem como seu instrumento. Todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina por livre arbítrio, isto é, por vontade própria. Eu destaco esse parágrafo primeiro, onde diz que Deus quer usar o homem como seu instrumento. Todavia, só são usados que cooperam com Deus. Como é que isto se dá? Qual é a nossa cooperação com Deus? Frequentar a igreja? Não, isto não é uma cooperação. Eu faço parte de um departamento? Não, isto não é uma cooperação. É uma cooperação, mas não do ponto de vista do despertamento espiritual. Porque para que ocorra o despertamento, o avivamento espiritual, é preciso, como eu disse lá em 2 Crônicas, alguns requisitos.
E será que nós, como crentes aqui do Jardim Lajeado, estamos cumprindo estes requisitos? Qual é o primeiro requisito? Oração. Irmãos, não há avivamento espiritual que não comece pela oração. Oração é falar com Deus, é dialogar com Deus. Às vezes eu até falo lá em casa, eu tenho um tipo de oração que eu não falo para ninguém fazer, viu, irmão? Mas eu faço. Eu coloco Deus aqui na minha frente, numa cadeira, que se ele estivesse sentado na minha frente, e eu começo a falar como se eu estivesse vendo ele sentado na minha frente. E eu cobro dele. E eu falo duro às vezes. E Deus me responde. Porque eu creio que ele está ali. E eu tenho conseguido grandes resultados com isso. Eu tenho um testemunho para contar aqui. Olha, irmãs, falando, às vezes nem eu acredito se alguém falasse para mim. Mas do que Deus tem feito na minha vida. Oração é crer que Deus nos ouve. Não podemos ser crentes indolentes. Eu sempre digo aqui, nós somos pentecostais. Nós cremos nos dons espirituais. Nós cremos na manifestação de Deus. Então nós não podemos ser crentes mornos, parados, achando que tudo na vida está perdido, que não há mais jeito. Qual é a nossa oração? Estamos de fato orando? Estamos despertados para levantar de madrugada e orar? Estamos de fato buscando a presença de Deus? Há pessoas que pensam que o despertamento, olha, vai vir um pregador de fora, uma festividade, tudo bem, é lindo, maravilhoso. Os irmãos falam em mistério, andam pela igreja. Mas no dia seguinte, irmãos, se passar um mês, você nem lembra o que foi pregado naquele culto. Irmão Edmilson, mas não tem um versículo que fala que é ficar pulando e rodando o despertamento? Não tem, não? Eu nunca achei esse versículo, não, viu? Eu nunca achei, não. Ah. Irmãos, o despertamento, o avivamento, quando ele começa com oração, é Deus respondendo os seus anseios. Aí sim você vai levantar as mãos, vai agradecer a Deus, vai profetizar, mas você vai mudar de vida. Você não vai ser o mesmo crente e vir naquele mesmo marasmo. Chama para um ar livre, não vai um. Chama para um culto de doutrina, não vem um. Chama para a escola dominical, não vem um. Vai na visita, não vai um. Que despertamento é esse? Que tipo de despertamento é esse? Levanta de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Qual é a segunda fase para o despertamento? Qual é a segunda fase de um avivamento? Retorno às Escrituras. Todos os avivamentos começaram quando o homem voltou-se para as Escrituras, para meditar na palavra de Deus, para buscar o entendimento da palavra de Deus. Não há avivamento se nós não retornarmos às Escrituras. Não há. Pode pular, rodar, ficar feliz, chamar um pregador de fora. Pode acontecer o que for no culto. No dia seguinte você vai estar seco como o vale dos ossos. Sabe por quê? Porque o retorno é às Escrituras. Porque a palavra de Deus é Deus falando conosco. Como eu estou falando agora pela manhã? Pela palavra de Deus. O grande avivamento no tempo do rei Josias e Esdras, lá no capítulo 1 em diante, começou quando o povo se voltou para as Escrituras, para a palavra de Deus. Aí Deus começou a operar. O salmista Davi, no Salmo 119, verso 105, ele disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, Davi estava dizendo que não dava para andar na escuridão desta vida sem a palavra de Deus. Porque assim como naquele tempo, para andar à noite, era preciso ter uma lamparina, senão você não conseguia andar, não havia iluminação.
Davi estava dizendo aqui que o crente também não consegue caminhar espiritualmente se ele não estiver fundamentado na palavra de Deus. Por isso que ele dá este brado: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Como é que eu vou andar diante de Deus? Observando a sua palavra. Como purificará o jovem os seus caminhos? Observando a sua palavra. Jesus, em João, no capítulo 17, e o verso 17, ele diz: Pai, santifica-os na verdade. E ele mesmo responde: a tua palavra é a verdade. É a palavra de Deus. Em 2 Crônicas 7,14, como nós falamos antes, fica bem claro isto. Um retorno, ao encontro de Deus. Glórias a Deus. Caminhando aqui na revista, ainda nesse tópico que nós estamos lendo, vai dizer assim: olha, o Espírito Santo é sempre intolerante contra o pecado. O Espírito Santo convenceu Saulo de que havia pecado contra a pessoa de Jesus. Foi o Espírito Santo que convenceu de pecado a mulher samaritana e fez Zaqueu confessar sua falta. O Espírito Santo torna manifesta as coisas más. O profeta de lábios impuros sentiu que perecia na presença da santidade de Deus. O Espírito Santo faz com que os crentes andem na luz. Então observe que quando você retorna à oração e à palavra de Deus, o Espírito Santo começa a trabalhar. E você começa a perceber os seus erros. Olha todos esses erros aqui citados, como diz Zaqueu. Você começa a perceber suas faltas. Você consegue perceber o seu distanciamento de Deus. E aí o Espírito Santo te desperta. Para quê? Para que Deus possa te usar. O Espírito Santo, por ser santo, ele não irá usar alguém que está vivendo uma vida de pecado. Então ele vai despertar os crentes para a oração, para a confissão de pecados, para um retorno às Escrituras, que é a palavra de Deus. Nós não podemos negá-la. Amém? Continuando aqui na revista, o tópico 3 diz assim: Deus cumpre as suas promessas. Deus cumpre as suas promessas. A fidelidade de Deus em suas promessas. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra. Ora, Deus havia prometido que traria o povo judeu de volta para a sua terra. Livraria eles do cativeiro da Babilônia e levaria-os de volta a Jerusalém. O povo, então, foi despertado a orar e a buscar a Deus. Ora, e quando um povo é despertado a orar e a buscar a Deus, só existe uma coisa: o Deus fiel cumprir aquilo que ele prometeu. Em Jeremias, no capítulo 1, verso 12, Deus disse assim: eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Então nós temos uma segurança, igreja, de que tudo o que está escrito na Bíblia como promessa de Deus, Deus irá cumprir. Deus não fica devendo nada para ninguém. Ele vai cumprir.
Aquilo que ele prometera a Jeremias 180 anos atrás, ele agora usa Ciro para cumprir. O que é que Deus tem prometido para nós? Irmãos, essa conversa de que Deus tem prometido casa, carro, terreno, isso é utopia. Embora Ele possa nos dar todos os bens materiais, porque Ele é o dono do ouro e o dono da prata. Mas as promessas de Deus, eu vou destacar 4 promessas que Ele nos fez, se atentarmos para a palavra dEle. E dessas 4 promessas, pelo menos 3 delas são certas. E uma delas vai depender de uma série de situações. E eu vou explicar por quê. Uma promessa que Deus prometeu, que está na Bíblia, é o céu. Nenhum crente irá para o inferno, nenhum salvo entrará no inferno. Deus nos prometeu uma entrada no céu. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, verso 13, ele disse: a nossa cidade está no céu. E a nossa inclui Lajeado. Nossa cidade está no céu, onde aguardamos o Senhor Jesus, que transformará o nosso corpo abatido para ser semelhante ao seu corpo glorioso. É uma promessa. Quando é que isto se cumprirá? No arrebatamento da igreja. Se nós hoje partirmos pela morte, também encontraremos o Senhor. Estaremos reunidos a Ele, aguardando a ressurreição do nosso corpo no arrebatamento da igreja. Mas o céu é uma promessa de Deus que está na Bíblia. Se os crentes entendessem o teor dessa promessa. Porque muitas vezes nós até brincamos com o céu, né? Muitas vezes não acreditamos no céu como deveríamos acreditar. Se nós entendêssemos, igreja, pela Bíblia, o que significa o céu, o que é o céu, nós pediríamos para Deus, para Jesus voltar hoje, agora, para nos arrebatar. Porque a Bíblia, veja que coisa interessante, a terra, existe coisas maravilhosas na terra. Existem coisas tão belas na terra, que muitas vezes nós não queremos sair daqui. E tudo que há de belo na terra foi feito para ser queimado e destruído. Agora imaginem algo que foi feito eterno e pelas mãos do próprio Senhor Jesus Cristo. Paulo diz aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nunca penetrou no coração de um ser humano, foi as coisas que Deus preparou para os fiéis. Olha que promessa gloriosa. Qual é a outra promessa que Deus nos prometeu? O batismo no Espírito Santo. Foi promessa descrita lá em Joel, cumprida em Atos, depois em Efésios, e se propagou por toda a terra. O batismo no Espírito Santo é o revestimento de um poder sobrenatural. Aquele revestimento que eu disse para vocês no início, que fez com que aquele Pedro covarde, medroso, que andava com Jesus, negou a Jesus, agora enfrentava o homem, enfrentava o poder e a autoridade, dizendo: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E por isso foi crucificado de cabeça para baixo. O que mais que Deus prometeu para os crentes fiéis? Os dons espirituais. Falar em línguas, profecias, dom da fé, dons de cura. Foram os dons que o Espírito Santo distribui aos crentes. Isso é promessa de Deus. E nós devemos, igreja, buscar esses dons. Mas como é que nós vamos receber esse dom se estamos dormindo espiritualmente? Irmãos, eu sempre digo, o culto de domingo à noite é mais para os incrédulos do que para os crentes, para eles virem ouvir a palavra de Deus. O crente tem que buscar Deus na ministração da palavra, no culto de oração, no culto de doutrina. É aí que você vai ter um encontro com Deus. Porque Deus vai falar contigo por meio da palavra dele.
E se você absorver a palavra dele, você vai ver que é eficaz. Como diz Paulo em Efésios. Então, os dons espirituais é promessa. Outra promessa que Deus deu, a cura divina. A cura divina. Igreja, está tão em desuso hoje a cura divina. Sabe por quê? Nós não temos fé o suficiente, não estamos acreditando o suficiente, estamos deixando tudo na mão dos médicos. Por isso, lá em Marcos diz, no capítulo 2 de Marcos, e não fez ali muitos milagres, porquanto não criam nele. Os dons de cura, igreja, eles existem, não são sensacionalistas. Não cessaram. Eles são atuais. Mas para isso nós precisamos crer. Porque se eu não crer na cura divina, só resta o médico, a farmácia e os remédios. Eu preciso crer que há um Deus no céu que cura. É promessa de Deus, e Ele cumpre se nós crermos. Eu creio assim. Então veja algumas promessas aqui que estão na Bíblia. Mas os crentes estão deixando essas promessas de lado, estão mais interessados em casa, carro, apartamento, Por quê? Porque eles sabem que são realistas. E essas aqui são espirituais. É preciso crer. Voltar para as Escrituras. Pois bem, Deus cumpre a sua promessa, né? Ainda neste subtópico 3, lá no item 3, diz assim, Deus renova a fé dos abatidos. Pelo despertamento, Deus cria um ambiente de fé, de expectativa e de oração. O despertamento nasce da oração e só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. O que é fé, irmãos? Fé é uma virtude cristã. Fé não se compra no mercado. Fé você não vai conseguir simplesmente porque você participou de um culto domingueiro. Não. A fé, ela vai nascendo dentro de você a partir do momento que você vai orando e meditando na palavra de Deus. Eu vi um testemunho de um pastor que a igreja dele era morta. Não havia crentes. E a meia dúzia de crentes. E ele falou, como que pode isso, Senhor? Como que pode acontecer? Se eu estou pregando a verdade, se eu estou falando a verdade, por que os crentes não vão na igreja? E ele falou assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa meia dúzia de crentes que está vindo e vou aplicar o livro de Atos na minha vida e na vida deles. Nós vamos seguir o que o livro de Atos está preconizando. Nós vamos trabalhar o livro de Atos na minha vida e na vida dessa meia dúzia de crentes. Quando ele percebeu, em pouco tempo, a igreja estava lotada. Por que isto? Porque ele começou a colocar a Bíblia em ação, coisa que ele nunca tinha feito antes. Então, nós precisamos crer que a fé, o escritor aos Hebreus, ele vai definir que é o firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que não se vê. Ou seja, a fé, ela não é cópia de algo que existe. A fé, eu não vejo o que vai acontecer. Eu simplesmente acredito que vai acontecer. Eu não vejo. Mas eu acredito que vai acontecer. E quando você coloca esta fé em prática, Deus honra a sua palavra a ponto de fazê-la acontecer. Jesus disse, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá, e se não duvidar, ele vai passar. Não sei como. Não sei como. Mas se Jesus diz que passa, passa. Este é o fundamento da fé. Então a fé é uma esperança que produz o quê? Expectativa. Eu creio que pode acontecer. Eu creio que vai acontecer. Expectativa. Eu sei que pode acontecer o impossível.
Porque se o anjo disse para Maria, olha, não existe nada impossível para Deus, se não existe nada de impossível para ele, eu como filho, como filhas, Deus pode também desenvolver o impossível na nossa vida. Mas para isso precisamos o quê? De um despertamento espiritual. Isto é factual. É o retorno às Escrituras e o retorno à oração. Não há como fugir disso. Pois bem, o item 4, aqui já caminhando para o final, fala o despertamento, subtópico 4, o despertamento torna os homens obedientes à palavra. Vamos ler Atos 6, capítulo 6, verso 4. Atos 6, verso 4. Já caminhando para o encerramento aqui, irmãos. Atos 6, verso 4. Uma palavra curtinha, mas que revela todo o despertamento espiritual. Olha o que eles disseram. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Não tem para onde fugir, igreja. Pode pôr reteté, dança, pulo, pode fazer o que quiser. Vai continuar morto como sempre. Em Atos eles estão dizendo, nós perseveraremos, isto é, nunca vamos desistir da oração e da palavra. É o remédio de Deus para o despertamento espiritual. Oração e palavra. Palavra e oração. Não há como sairmos disto. É o desejo pelo ensino. É o desejo de entendermos os mistérios de Deus. Observe uma coisa. Crentes que não gostam de ensino são crentes mortos. Pode observar. A maioria são crentes mortos. Eles não têm prazer em ensino, não têm prazer em cultos de doutrinas, não têm prazer em salvação de almas, não têm prazer em nada. Eles não esposam o que está em Atos dos Apóstolos. Porque eu só posso entender Deus pela palavra de Deus. Quando eu começo a ler a palavra de Deus, você pega o livro de Daniel, começa a ver Deus tirar Daniel da cova dos leões, começa a ver Deus tirar Daniel da fornalha. Você começa a entender o seguinte, espera aí, se Deus tirou Daniel da fornalha, da cova dos leões, Ele pode me tirar dessa encrenca que eu também estou. É assim que funciona a palavra de Deus. E Ele começa então a me despertar para orar, para sair da encrenca. E quando você pensa que não, você saiu. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Então aqui diz que o culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Ou seja, o culto, agora aqui é importante. Agora aqui vem a marretada. Agora aqui a chapa esquenta. Aqui não dá mais tempo não, mas aqui a chapa esquenta. O culto foi exatamente aquele que a palavra de Deus determinava. Não teve modismo, não teve inovação, não teve besterol, não teve profetada, não teve auditório. O que houve aqui foi aquilo que a palavra de Deus desposava, requeria deles. Então observe que o retorno genuíno à palavra de Deus é o que Deus quer, por isso o despertamento espiritual. Deus não está preocupado, igreja, com quantidade. Mas tal igreja leva 2.000 pessoas no estádio, às vezes 2.000 perdidos, que não sabem o que é santificação, regeneração, justificação, salvação, santidade. Sai dali falando palavrão, sai dali bebendo. Não é isso que Deus quer. Se for meia dúzia, que seja meia dúzia de crentes salvos,
fundamentado na palavra dele. É, igreja, nós precisamos voltar a este retorno da palavra de Deus. Nós não queremos inovação antibíblica. Não. O que nós queremos é um retorno à palavra de Deus. Lá no último parágrafo, diz assim: companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Olha aqui. Companheiro sou dos crentes que temem ao Senhor e daqueles que guardam os seus preceitos, isto é, os seus mandamentos, as suas ordenanças. Então esta é a finalidade do despertamento espiritual para os dias de hoje. Por isso nós começamos no início falando o que é sono e o que é despertar. E por isso nós falamos de que o crente, ele precisa o quê? Ter esse start, nós dizíamos lá no Correio, ter esse start. O que é? Se voltar para Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face, voltarmos para a Escritura, voltarmos para a palavra de Deus, o que é que Deus faz? Nos desperta. Quando Deus nos desperta, nós começamos a orar, nós começamos a buscar, nós começamos a crer na palavra de Deus, começamos a meditar na palavra de Deus. Deus começa a usar tudo isto para produzir alguma coisa de propósito, de bom, de finalidade. Este é o verdadeiro avivamento. Avivamento que não tenha propósito de leitura da palavra de Deus. Avivamento que não tenha propósito de orar. Avivamento que não tenha propósito de interagir com os demais crentes. Não é avivamento. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós nos unamos a Ele, num propósito. Hoje, qual é o propósito fundamental de Deus? É salvar almas. Igreja, os tempos estão terminando. Eu creio desta forma, e vou bater nessa tecla até eu morrer. Os tempos estão terminando. Os avisos de Deus para esta humanidade estão terminando. Deus está despertando, quem sabe que até esse vírus seja um despertamento, para que nós crentes voltamos agora para a igreja e começamos a buscar a face de Deus. Quando nós lemos 2 Crônicas, nós sempre começamos no versículo 7. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, não é isso? Mas depois, pode ser depois, você leia o versículo anterior. O versículo anterior, Deus fala: se eu enviar a praga, se eu enviar a peste. Agora, depois que eu enviasse o meu povo buscar a minha face, observe, nós sempre começamos no versículo 7, mas leia o versículo 6, o que é que Deus está falando. Será que é isso que Deus não está falando conosco hoje? Será que esse vírus vai continuar deixando nós dormentes, indolentes, aquela vidinha de crente sem graça, michuruca, de um culto à noite por acaso? Será que é isso? Será que Deus não está chamando nós para um despertamento espiritual de fato, para começar a orar, para começar a jejuar, para começar a buscar a face dele, para começar um retorno às Escrituras? Será que não é isso que Deus está querendo? Para quê? Para que depois disso nós despertados começamos a ganhar almas, porque os tempos estão se abreviando. Amém? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Guardemos esta palavra, desse despertamento espiritual em nossos corações, porque eu creio que até... Irmãos, essa revista aqui, só para os irmãos terem uma ideia, a mesma revista ela foi ensinada em 1993, no 3º trimestre, pelo finado pastor Eric Bergstein, finlandês, a mesma revista. E será que hoje, quando tomaram a decisão de colocar novamente esta revista, eu, pelo menos, dos tempos que eu dou aula, eu nunca vi repetir uma revista. A mesma revista. A mesma revista, eu nunca tinha visto. Agora, será que Deus não está chamando a nossa atenção para alguma coisa?
Será que esse despertamento espiritual não é para nós? Como um dos últimos avisos antes do arrebatamento da igreja? Guardemos essa palavra em nosso coração. Vamos ficar em pé? Vamos orar a Deus? Glórias a Deus. Irmão Marcos, ore a Deus. Glorioso Deus, te damos graças a Deus pela palavra que o Senhor tem nos ofertado. Pai bendito, prepara os teus filhos, Senhor, nesta manhã, para que possamos, ó Deus, servir-te a Ti cada vez mais, porque Tu és um Deus soberano e fiel. Pai bendito, fica conosco, Senhor, dá-nos da Tua bênção, dá-nos da Tua graça, dá-nos da Tua paz. Deus eterno, Deus bendito, nós, Senhor, Te glorificamos cada vez mais. Ah, meu Deus, e cremos na Tua volta gloriosa. Sabemos que breve Tu virás e por isso está despertando a Tua igreja. Ah, Senhor, firma no coração dos Teus filhos esta palavra e fale conosco cada vez mais, porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus glorioso. Sim, meu Deus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Vai cantar o hino? Acho que não, né? Vai? O Ivan falou que dá para cantar o hino, irmãos.